Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo da terceira fase. Vamos lá para mais uma videoaula? O tema hoje é jogos. Vocês gostam de jogos? Vamos lá? Então, muito se fala em jogo, se confunde com brincadeira e se pensa o que seria o esporte. Então, há essas dúvidas no âmbito da educação física e nós iremos saná-las hoje. Você já tem em mente qual a diferença de cada um, qual a semelhança, o que eles comungam, o que eles diferem? Então vamos lá começar com o jogo, né? Então o jogo são atividades práticas, podem ser eletrônicas, podem ser de cunho popular, podem ser a partir de jogos de salão, que são jogos de tabuleiro, mas são todas essas atividades que são feitas no intuito de trabalhar a socialização, que eles possam também construir e usufruir de algumas regras específicas e que assim eles possam pouco a pouco utilizar suas práticas corporais ou algumas atividades mais suaves para vivenciar determinadas construções feitas ao longo da história. Aí nesse caso, como nós falamos, nós temos os jogos populares, que são jogos criados no âmbito da rua, como amarelinha, pega-pega, boca de forno, esconde-esconde, chicote queimado, baleado, matança, queimada, vários jogos desse âmbito. Nós temos os jogos eletrônicos, que são jogos que iniciaram com jogos em Ataris, jogos um pouco menos estruturados, com um menor nível de tecnologia digital dos que tem hoje. E hoje nós temos jogos em vários âmbitos, nos consoles, nos celulares, tablets, em vários outros âmbitos, e jogos de salão, que são esses jogos aos quais as pessoas podem utilizar com tabuleiros, ou o próprio sinuca, dominó, baralho, ludo, enfim, são vários exemplos que nós podemos mensurar que estão no universo do jogo. E esse jogo está ligado à ludicidade. Então ele contém regras, e essas regras devem ser seguidas, como por exemplo, se for um jogo de amarelinha ou macaco em algumas regiões, a pessoa tem que pisar exatamente no local especificado. A pedrinha que ela vai jogar também tem que cair dentro. Então são regras que acabam sendo seguidas. Se for a própria matança ou baleado, uma regra dela é atingir o adversário e não deixar que o adversário atinja a bola em você. E assim por diante. Assim como também nos jogos eletrônicos, tem a questão de você ter que seguir as regras especificadas nos consoles e nos jogos. Já a brincadeira tem uma característica diferente. Ela não possui regras. Então são todas as atividades que são feitas sem nenhum tipo de regra. Por exemplo, você vai pegar uma pipa para empinar e vai ficar flutuando com ela no ar, da forma que você vai achar mais conveniente. Entretanto, se você utilizar essa pipa para tentar disputar com outro adversário, já existe uma regra que é tomar a pipa do outro. Então aí já seria um jogo. Mas pular corda também sozinho, pegar uma bola e ficar tocando para várias direções diferentes, pegar os próprios brinquedos como carrinhos, bonecos, bonecas, todas essas ações que são feitas sem nenhum tipo de regra, eles podem ser entendidos como brincadeiras, diferentemente dos jogos. E o esporte? Existem esportes que são muito parecidos com os jogos. Por exemplo, o futebol na rua é uma imitação do esporte, mas as regras utilizadas não são as mesmas. Então no esporte as regras são rígidas, existe uma confederação que regulamenta todas essas regras e competições. A utilização desse jogo é feita, ou melhor, desse esporte é feita para o desempenho, pode ser o desempenho a nível amador ou um desempenho de alto nível.
eles recebem uma remuneração para isso e são estruturados sempre através de competições com uniformização correta, as alimentações, a questão de doping, tudo isso é especificado nos esportes, coisa que não são observadas nos jogos. Então, por exemplo, a queimada, baleado, matança é muito parecido com o dodgeball, só que o dodgeball é um esporte, lá um esporte norte-americano, muito praticado no Canadá também, em que eles utilizam 5 bolas para um e atingir o outro da outra equipe e assim ela ser excluído. Já no jogo, matança, queimada, boleado, eles fazem com regras diferentes e essas regras vão sendo flexíveis de região para região e de grupo para grupo. Esses jogos eles são classificados em vários âmbitos, como jogos de salão, os jogos esportivos, jogos populares, jogos eletrônicos, jogos competitivos e os cooperativos. Entre os jogos populares, como nós já falamos, são os construídos socialmente e passados de geração em geração. Eles têm um cunho de muita prática, eles são praticados tanto nos ambientes fora da escola como dentro da escola, e eles têm essa questão da flexibilidade de regras. Então as pessoas constroem uma bandeirinha Rio, por exemplo, e podem colocar uma bandeirinha em um determinado local específico centralizado nos cantos, podem colocar numa diagonal, podem estabelecer um espaço diferente de um lugar para outro, pode não ser a própria bandeira, pode ser uma sandália. O cabo de guerra pode especificar se vai ter mais pessoas ou menos de um lado ou de outro, pode especificar uma zona de passagem desse cabo de guerra. O próprio boleado também, eles podem fazer variações desse jogo para que fique mais atrativo para as pessoas e também pode ser utilizado na escola como ferramenta pedagógica com várias intervenções motoras e cognitivas. Já os jogos de salão são os praticados principalmente como jogos de tabuleiro, dominó, dama, xadrez, o ludo, tem baralho, tem a sinuca, e são esses jogos que trabalham tanto com a questão do raciocínio lógico, quanto da formação de estratégia e lidar também com a sorte nesses jogos. E temos também os jogos eletrônicos. Então os jogos eletrônicos eles foram criados lá no meio da década de 50, mais especificamente 58, quando criaram o Tennis for Two, que era um tipo de jogo bem analógico, que não existia ainda regras específicas, era só uma barra centralizada dividindo 2 pontinhos que separavam um lado do outro, e pouco a pouco foi se desenvolvendo. Então depois eles começaram a colocar pontuações para ter regras específicas e não somente ficar mexendo. E aí vieram vários jogos parecidos, avançados, cada vez mais avançando a questão dos pixels, das dimensões dos jogos. Aí vieram o Pac-Man, que foi um jogo muito importante para a evolução dos games. Vieram jogos como Super Mario, GTA, futebol no FIFA, no Pro Evolution Soccer. Vieram vários consoles diferentes, consoles que são esses equipamentos que são utilizados para o jogo. Lá no início tinham os grandes Ataris, ou os Ataris, que foram os primeiros consoles físicos para levar para casa. Tiveram os computadores espaciais, que foram os primeiros fliperamas utilizados. Aí até avançar para as tecnologias dos Ataris que foram para as casas, como os Nintendos, os Playstations, os Xbox, que foram pouco a pouco desenvolvendo suas tecnologias e hoje trabalham com uma realidade virtual muito grande. Temos jogos hoje nos celulares de diversas formas, é só ir nas lojas virtuais que podem baixar jogos de graça ou jogos também pagos. Tem jogos nos tablets, nos computadores, nos próprios consoles mesmo, como já foram ditos, e eles abrangem uma imensidão de possibilidades e que hoje em dia é um mercado muito promissor, tanto para quem é jogador, quem é gamer, mas também para quem quer trabalhar nessas áreas voltadas aos esportes.
E os jogos, como eu falei, jogos de salão, eles também existem sob a forma de jogos eletrônicos. Então também é mais uma forma de jogar jogo de salão, jogo de estratégia, de raciocínio lógico, nesse âmbito dos jogos eletrônicos, certo? Então, o que nós vimos nesse dia foi esses. Na próxima aula veremos as outras formas de tipo de jogo, da classificação deles. E eu agradeço a participação de todos vocês com mais essa aula aqui com o professor Roberto Barbosa, tá bom? Valeu, galera. Um abraço.